São os estimados telespectadores e ouvintes da Rádio Mas em 94.1 FM. Bem-vindos a mais um Dedo de Conversa. Hoje o tema será sobre os desafios do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos homens da Renamo em diversas frentes da Polícia da República de Moçambique. Para o feito, recebemos em estúdio o porta-voz deste partido, neste caso o Partido Renamo, José Manteigas, a quem tenho o privilégio de receber, desejar boas-vindas para este Dedo de Conversa. É já um homem da casa. Muito bom dia e muito obrigado. Obrigado. Penso que as condições estão efetivamente criadas para conversarmos sobre este tema vasto e que merece ainda alguma atenção na esfera pública, o processo da desmilitarização, desmobilização e reintegração. Falamos de um dossiê que vem de longos anos e que conhece nos últimos dias algum avanço significativo depois de algumas queixas sobre a morosidade na implementação, que é, na verdade, o fruto da assinatura de acordos entre o Governo e o Partido Renamo. Quero recordar aqui o último acordo que juntou o Filipe Nunes e o Sufumado na mesma mesa para então rubricar o acordo com vista portanto, a avançar com tanto projetos devidamente estruturados no que toca à integração e desmobilização de homens da Renamo. A pergunta de partida é como é que hoje estamos no que toca ao processo da desmobilização e desmilitarização. Quantas bases já foram até aqui desativadas? Quantos homens já desmobilizados? Bom, mais uma vez, bom dia, Mustafa. Quero cumprimentar também aos rádio ouvintes e telespectadores da TV+. Primeiro, devo felicitar o comprometimento de Sua Excelência, o Presidente do Partido Renamo, meu partido, o General Sufumado, o comprometimento do Chefe de Estado, o Presidente Filipe Nunes, o comprometimento também da comunidade internacional, na pessoa do Sr. Embaixador Mirko Manzon, o representante do Secretário-Geral das Nações Unidas, por este empenho e também a dedicação que tem demonstrado para o desfecho deste processo, como disseste, que é longo, que derivou de um conflito político-militar e que, mercê da sábia direção do saudoso presidente Afonso Dhlakama e também do espírito de tolerância que ele nutria, conseguimos ter os entendimentos que nos levaram, de fato, ao último acordo do dia 6 de agosto de 2019. Respondendo à sua questão, a quantas vamos, devo dizer que neste momento estamos acima dos 50% do número estimado para a desmobilização, desarmamento e reintegração da força residual da Renamo. Vamos falar de números. Em termos de números, como sabe, até há bem pouco tempo tinham sido desmobilizados cerca de 2.339 combatentes. Exato. E o último evento que aconteceu em Zobwe foi de 259, o que totaliza neste momento cerca de 2.596 ex-combatentes que foram desmobilizados. Exato. De referir que desses 2.599, 155 são, portanto, mulheres, isto é, são as combatentes do destacamento feminino das fileiras da Renamo. E, por outro lado, há também que referir que, deste universo de 2.598, 41 desmobilizados são oriundos da fileira da autoproclamada junta militar. Exato. Dos quais 36 são homens e 5 são, portanto, mulheres combatentes. Este é o universo dos combatentes que neste momento já passaram à disponibilidade e com a esperança de que o processo vai prosseguir. Exato. Em termos de bases, não podemos neste momento referir a isso, porque já sabe, as questões militares são sempre de caráter
mais delicado Sensível. e, portanto, não estamos neste momento com a disponibilidade de avançar números nesse sentido. Mas o que é fato é que o processo de desmobilização para a Renamo, para o seu presidente, é um fato irreversível. O que nós queremos é que, a bem trecho, este processo termine de forma já prevista, um desfecho positivo para que tenhamos o espaço necessário, o ambiente necessário para uma paz efetiva e uma reconciliação nacional verdadeira. Portanto, Exato. esses objetivos, esse desiderato continua a ser presente, a ser defendido pela liderança da Renamo. Numa das últimas aparições do Yusuf Mohammed, antes do seu último encontro com o Presidente da República na presidência, este deveria queixar-se de morosidade no processo da integração desses homens nas diferentes fileiras da Polícia da República de Moçambique, apontando aqui que há alguma falta de vontade. O que é que efetivamente estava a acontecer? Vimos que depois desta queixa, o Presidente da República e o Yusuf Mohammed mantiveram conversações e que terão culminado com a decisão de integração imediata de alguns elementos na portanto, Força de Proteção de Altas Individualidades. Inclusive, já esta semana, ou semana finda, houve uma comunicação neste sentido de que 36 ex-guerrilheiros estão já em Maputo para iniciar a sua formação no Ministério do Interior e então fazer parte da Polícia de Proteção de Altas Individualidades. O que é que efetivamente estava a concorrer para o falhanço do processo ou a morosidade ao longo deste tempo? Sim, de facto, Sua Excelência o Presidente Yusuf Mohammed manifestou alguma preocupação porque a um dado momento havia algum atraso ou alguma lentidão, portanto, em pôr em prática alguns entendimentos. Neste caso, a integração nas forças de defesa e segurança dos elementos residuais da Renamo. E entendemos que foi salutar que depois do encontro com Sua Excelência o Presidente da República tenha havido este avanço. Portanto, a conclusão que tiramos é que são as vicissitudes do processo que levaram a essa lentidão, mas gostaríamos que esta lentidão não fosse tão longa. E ainda bem que em tão pouco tempo tivemos resultados que nos animam, porque, na verdade, o nosso interesse e o nosso desejo é que este processo decorra com a maior brevidade possível. Exato. Porque o país precisa de andar e nós não podemos estar numa situação de lentidão sob pena de termos digamos, de pôr em causa os compromissos, os entendimentos que a Renamo teve com o governo. Este processo inclui a desmobilização e desarmamento, inclui também a entrega de todo o manancial bélico que está nas bases em que estão estes homens. O processo da entrega destes instrumentos está a acontecer? Sim, está a acontecer. Vamos nos referir efetivamente a esta componente de armamento bélico? Não, está a acontecer porque, como sabe, isto chama-se processo de desmobilização, desarmamento e reintegração. É por isso que se diz DDR. Exato. Portanto, à medida que os nossos homens vão sendo desmobilizados, portanto, todo artefato bélico e também é entregue. Porque, havendo já uma desmobilização, não é do interesse da Renamo
portar qualquer artefato, porque estaremos numa situação de paz e, portanto, não fará sentido estarmos a portar armas no seio do partido. Portanto, isto é Podemos nos referir a números? Não, como eu dizia, quando falava das bases, essas questões as questões militares são questões muito sensíveis e então não é desejável que entremos em números, mas a verdade é que ao longo do processo também vão sendo entregues todas as armas que a Renamo tem na sua posse. Referiu-se também o fato de alguma parte significativa, para não menosprezar, deste grupo de homens que estão a ser desmobilizados, tem também em mulheres. Qual é essencialmente o papel das mulheres nestas bases? O que é que... Bom, as mulheres foram sempre parceiras, companheiras dos homens. Exato. Devo lhe dizer que agora, por exemplo, recentemente, no dia 5 de julho, celebramos o Dia do Destacamento Feminino e o Dia da Liga Feminina da Mulher da Renamo. Exato. Portanto, foi a 5 de julho de 1980 que as 3 primeiras mulheres integraram-se nas fileiras da Renamo. Quer dizer que a luta da Renamo começou em 77 e 3 anos depois já tinha nas suas fileiras as mulheres, para dizer que as mulheres tiveram sempre o papel de combater. Portanto, nessa altura estávamos a lutar para a implantação da democracia, do Estado de Direito, do respeito pelos direitos humanos, a justiça social, tudo aquilo que nos era proibido por causa da implantação do marxismo-leninismo. Portanto, a mulher teve sempre um papel preponderante e participativo no processo da luta pela democracia em Moçambique. Vamos nos referir a uma das componentes essenciais deste processo que está em curso. Eu já me referia o fato de um grupo já estar em Maputo, como se referiu o secretário-geral do partido, André Majumbi, e que um grupo de homens desmobilizados já está em Maputo para iniciar formação no Ministério do Interior, para então incorporar a força de proteção de altas individualidades. A questão que tenho a colocar é, sabido que esta força de proteção de altas individualidades que vai ser formada, vai garantir a proteção do presidente Oussouf Mahamadou. A questão que tenho a colocar é se o presidente Oussouf Mahamadou não está confortável com a atual segurança que está a ser, portanto, feita por forças que fazem parte da Polícia da República de Moçambique. Bom, devo lhe dizer, Mustafa, que esta questão da proteção das altas individualidades do Partido Renamo deriva do Acordo Geral de Paz, assinado no dia 4 de outubro de 1992 em Roma. Simplesmente por causa da relutância do partido no poder, nunca se efetivou esta formação, portanto, dos combatentes da Renamo para protegerem, para manterem a segurança, portanto, dos quadros e o património do partido. Portanto, isto não é uma situação nova, simplesmente o presidente Oussouf Mahamadou deu continuidade àquilo que foi estabelecido no Acordo Geral de Paz e, como sabem, a questão da segurança é sempre uma questão delicada. Portanto, é nesta perspectiva que um dos entendimentos havidos em Roma e agora também com o último acordo de 6 de agosto, sentiu-se ou respeita-se essa necessidade de ter, portanto, uma segurança que efetivamente cria maior conforto. Não porque há alguma suspeição, mas
note que mesmo para o Presidente da República... Para ser mais preciso, está ou não confortável o Presidente da Renamo com a proteção? Confortável está, mas, como sabe, eu estava a dar o exemplo. Se verificar a segurança que esteve ao serviço do Presidente Chissano, depois da extinção do Presidente Guebuza, foi mudada. No que acontece agora. Depois da extinção do Presidente News ao poder, a segurança que estava ao serviço do Presidente Guebuza foi afastada. Portanto, não por causa do desconforto, mas é sempre cauteloso seguir esta estratégia para os entendidos na matéria de segurança perceber muito bem o que estou a dizer. Porque é assim como acontece, porque a segurança pessoal, passo o pleonasmo, das pessoas, é algo muito delicado. Portanto, tem que haver sempre alguma serenidade quando se fala da segurança pessoal das altas individualidades. Uma das questões atinentes à proteção de altas individualidades versus o caso do Ossuf Mamad enquanto presidente do partido, segundo maior partido com assento parlamentar à luz do estatuto que reserva, portanto, estas regalias e alguns direitos atinentes a esta posição. Tem que ver com o fato de Afonso Dhlakama não ter aceito estas regalias e vemos que o Ossuf Mamad usufrui-as. Qual é a posição que se tem em relação a esta quebra de posição? Caro Mustafa, como eu estou a dizer, esta questão da proteção das altas individualidades já deriva da Cruzada de Roma. Note muito bem que, ainda vivo, o saudoso presidente Afonso Dhlakama teve alguns precalços com a polícia que o protegia. Chegou, inclusive, a ser abandonado, não é? Digamos, durante seu trabalho, pela polícia que o protegia. E mais, quando foi do ataque de Zipinga, no dia 12 de setembro de 2016, foram as próprias forças de defesa e segurança que o atacaram. O cerco da sua residência, no dia 9 de outubro de 2016, foram as próprias forças de defesa e segurança, incluindo a própria polícia, que cercou o presidente. Portanto, não é algo de extraordinário. E, aliás, o presidente Dhlakama nunca disse que não precisava da segurança. Mas, por causa desses eventos que foram surgindo, portanto, criou-se um ambiente não favorável para ter essa devida tranquilidade de ter a segurança disponibilizada pelo governo ao serviço dos quadros da Renamo. É por isso que depois daqueles incidentes todos, nós tivemos a nossa própria segurança, que até hoje está ao serviço, portanto, das entidades e do património do partido. A Renamo estará satisfeita com o acordo de paz e de reconciliação, aquele que foi definido, está efetivamente a ser traduzido em ações práticas este avanço nos últimos dias do processo de integração dos homens desmobilizados e todo o manancial deste acordo no que toca às suas exigências que estavam na mesa das negociações, sendo que estão traduzidas em ações concretas? Bom, neste momento, relativamente a este processo do DDR, estamos a dizer que estamos satisfeitos pela forma como está a decorrer. Exato. Portanto, está a decorrer de forma desejável e com essas indicações dá-nos alguma tranquilidade. Exato. Agora, o processo, ou melhor, o acordo de paz
e reconciliação de Maputo ainda tem um caminho a percorrer. Portanto, depois da desmobilização, é preciso garantir-se que estes ex-combatentes, quando estiverem nas suas zonas, tenham, portanto, a possibilidade de levar a sua vida normal sem sobressaltos. Exato. E felizmente, até hoje, todos que foram desmobilizados, não há indicações de alarme relativamente à sua segurança, relativamente a maus tratos, perseguições. E é isso que nós queremos. Terminado o processo de desmobilização, gostaríamos, aliás, já agora, deve ser mais alavancado o processo da reconciliação nacional. Exato. Porque a paz, sem essa reconciliação nacional, nunca teremos uma paz efetiva. O que eu quero dizer e o que nós dissemos com a questão da reconciliação nacional para se efetivar a paz é que quer os antigos guerrilheiros da Renamo, quer qualquer cidadão neste país, não deve ser vítima da exclusão social. Porque os conflitos sempre surgem por causa da intolerância política, por causa da exclusão social. Então, o que nós pretendemos como partido, o que nós pretendemos como moçambicanos, é que este processo de paz vá desaguar num verdadeiro processo de reconciliação nacional. E uma das questões fundamentais para a reconciliação nacional é a despartidização do Estado. Porque nenhum cidadão deve ser excluído, nenhum cidadão deve, portanto, estar impedido de ter acesso, de usufruir algum direito, apenas porque não é membro de um partido ou de outro. Mais concretamente, que não se identifique com o partido no poder. Esse é o grande nó de estrangulamento para o nosso país. Porque enquanto essa ideia de que quem não é nosso não tem oportunidades, então nunca vamos ter um processo de reconciliação nacional. E temos a feliz sorte no país de termos um povo reconciliador por excelência. Um povo que gosta de viver em harmonia por excelência. Portanto, dependerá dos líderes, neste caso, os líderes do partido no poder, que devem ter uma postura mais consentânea com esse desiderato comum, que é de viver em reconciliação nacional, de forma que cada um de nós se sinta moçambicano e dono deste país. Mas o Presidente da República, quando da sua investidura ao cargo, terá enfatizado que o seu coração tem espaço para todos os moçambicanos e que durante o seu percurso de governação não vai discernir cores partidárias e que as boas ideias não têm cores partidárias, essencialmente, sendo que isto não está a acontecer. Bem, Mustafa, tu és moçambicano quanto eu e também sabes muito bem que muitas vezes entre as palavras e as obras há uma distância de noite para o dia. Nós no país temos vários órgãos de soberania e a Assembleia da República é um órgão que aglutina todas as sensibilidades da sociedade moçambicana. É na Assembleia da República onde devia-se sentir estarmos todos, portanto, no coração do chefe do Estado. Exato. Mas o que tem acontecido? Já estamos, não vou falar de outras legislaturas, mas estou a falar dessa legislatura. Desde 2020, que se tomou posse, já vamos há 2 anos de mandato, nota que há várias ideias, várias propostas das bancadas parlamentares da oposição
quer na Assembleia da República, quer nas Assembleias Provinciais, que simplesmente são rejeitadas sem nenhum fundamento. E nós temos muitos casos. Até aqui, por exemplo, o assunto mais recente é a questão da moção de reprovação da informação anual da Procuradora-Geral da República. Foi uma informação muito infeliz. A Procuradora-Geral da República teve uma postura censurável na Assembleia da República e, por consequência, a bancada parlamentar da RENAMO, a minha bancada, propôs uma moção que simplesmente, sem nenhuma justificação plausível, a bancada parlamentar da Frelimo congelou essa moção. Não foi discutida. Agora já vamos para uma outra informação anual e teremos esta moção. Oxalá que a bancada parlamentar da Frelimo, que é a Presidente da Assembleia da República, agende esta moção para a próxima sessão, já para o mês de outubro. Portanto, aquela moção não é, digamos, insatisfação apenas da RENAMO, é insatisfação de todo um povo. E, portanto, se nós, como moçambicanos, estamos juntos, somos tratados como irmãos todos, não podemos pôr em causa uma iniciativa como esta, que visa exatamente ajudar uma melhor administração da justiça em Moçambique. E vou dar mais outro exemplo. Tivemos a questão da comissão de inquérito por causa dos maus tratos infligidos pelos insurgentes. Exato. Mas o que nos preocupa mais é porque os maus tratos também eram infligidos pelas Forças de Defesa e Segurança. De acordo com algumas denúncias, inclusive internacionais. Exatamente. Mas o que aconteceu é que a bancada parlamentar da Frelimo, na Assembleia da República, inviabilizou a nossa proposta, simulou a criação de um grupo de trabalho que simplesmente aquele grupo de trabalho foi fazer turismo. Nem sequer fez o trabalho que era necessário fazer. Portanto, para concluir que entre as palavras e as obras há uma distância muito grande, mas acreditamos que, e não só, damos sempre uma oportunidade ao Presidente da República para que ele traduza aquilo que ele diz nos discursos em atos. Por isso mesmo queremos que esta reconciliação aconteça. Neste aspecto, a questão de, como se referiu, a partidarização do aparelho do Estado, a função pública, a questão de discernimento de cores partidárias em instituições públicas. Agora, com esta integração de homens da RENAMO nas diferentes forças da Polícia da República de Moçambique, que instrumentos estão a ser garantidos para evitar com que não haja ali alguma discriminação em função de cores partidárias? Na medida em que alguns virão a partir de RENAMO e outros são, portanto, recortados de outros dos processos habituais. Mustafa, a admissão da justiça, peço desculpa, a administração pública não se circunscreve apenas na polícia. Exato. A administração pública é todo esse Estado, são todas as instituições do Estado em funcionamento. E a luta da RENAMO não é apenas, não visa beneficiar apenas os membros da RENAMO. Exato. A nossa luta é que todo moçambicano tenha oportunidades. Todo moçambicano sabemos que é capaz, que seja dada a oportunidade, a possibilidade de, dentro das suas capacidades, ingressar para a Administração da Justiça, ter acesso ao emprego, ter acesso à saúde, ter acesso a outros direitos, sem ser discriminado. Esta é a nossa luta. Portanto, a integração de 36 elementos provenientes da RENAMO na polícia, isso não traduz
o nosso desejo coletivo como moçambicanos de inclusão social. O que nós queremos é que Mustafa, Manteiga, o João, o António, portanto, havendo possibilidades, não sejam condicionados à cor do cartão político-partidário. Exato. Para quando pode-se esperar a integração definitiva de todos os homens residuais da Armada? Bom, acreditamos que com o fim da desmobilização, todos serão integrados. Prazos. Bom, como sabe, este processo de desmobilização, desarmamento e reintegração estava previsto para terminar até o dia 30 de junho. Mas, por causa de várias vicissitudes, como é o caso da Covid, porque a desmobilização está a ocorrer em grupos mais pequenos, exato, para evitar a propagação tanto do coronavírus, e isso atrasou algum tempo. Depois tivemos também uma paragem no início do ano, por causa das férias. Sabe que o mês de janeiro é o mês de férias, muitas personalidades, muitas entidades, as instituições funcionam a meio gás. Então, isto, de certo modo, influenciou este atraso que está-se a verificar. Mas acreditamos que o processo vai ter o seu desfecho o mais cedo possível. Falou-se bastante nas últimas semanas de que alguns dos homens desmobilizados estavam, portanto, numa situação crítica depois de terem sido retirados das suas bases. Refere-se a um pagamento de 15 mil meticais periodicamente. Vamos falar um pouco mais sobre este aspecto. O que é que efetivamente estava a falhar? Qual foi a razão deste eminente barulho? Bom, eu não posso falar em detalhes sobre este assunto, porque, de facto, a semelhança das questões militares, as questões monetárias, os salários, os subsídios, são aspectos muito pessoais. Mas acredito que se houve algum atraso é por causa de algum constrangimento, sabido que também, como país, como Estado, não estamos muito confortáveis financeiramente. Pode ser que, devido a isso, tenha havido algum atraso. Mas, como lhe digo, não posso entrar em pormenores, em profundidade, porque são questões muito pessoais que, em certa medida, não são no todo do domínio público. Mas o que é que efetivamente está a preconizar para os homens que são desmobilizados e que aguardam a sua reintegração? Há um salário, um subsídio? O que é que efetivamente está preconizado para isso? O que está preconizado é que o combatente, quando é desmobilizado, recebe um kit para a construção da sua casa. Exato. Recebe um subsídio. E depois de algum período, ele passa a oferir uma pensão. Portanto, isso é que está preconizado. E como o processo ainda está a decorrer, efetivamente, pode ser que algumas questões, como é o caso da pensão, ainda estejam em tramitação. Sim. Mas exato, é isso que está preconizado como ajuda a estes combatentes de modo a integrarem-se na sociedade. O combatente deixa de receber esta pensão quando é integrado para o trabalho formal nas forças de... Sim, efetivamente, bom, não sei muito bem, mas o fato de ele estar na polícia, ele já tem um salário. Agora, se isso vai ser cumulativamente com a sua pensão militar, também são aspectos que é preciso aprofundar e ver caso a caso o que é que está a acontecer. Não deixarei sair daqui sem falarmos da junta militar, que é um dos temas da atualidade nacional e que ainda é um osso duro de roer para, portanto, a nossa força militar, que está neste momento
como disse o próprio Ministro do Interior há dias atrás, fazer o cerco para pressionar estes homens a integrar, ou melhor, a entregarem-se ou a desmobilizarem-se para, portanto, serem aceitos na sociedade moçambicana. O Ministro do Interior disse que a junta militar está encurralada, em outras palavras, que está neste momento cercada e em defesa passiva, depois de terem palmilhado ali algumas zonas que anteriormente eram fustigadas por ataques protagonizados pela autoproclamada junta militar de Renamo. A questão primordial, antes de entrarmos por outros detalhes, é se há já algum contacto a ser feito entre Renamo e junta militar. Os últimos pronunciamentos sobre este assunto publicamente referiam-se que não havia nenhuma aproximação entre Mariano Nhongo e, portanto, os quadros, o presidente do Partido Renamo. Já foi feito este contacto até aqui ou não? Como é que estamos? Bom, se calhar devemos recordar que quando o Sr. Mariano Nhongo decidiu unilateralmente abandonar a base onde se encontrava, a preocupação do presidente Sufo Momade foi de procurar, através de emissários, a aconselhar a voltar para a base, de modo a beneficiar-se deste processo de DDR. Mas, infelizmente, o Sr. Mariano não acatou esta posição do presidente Sufo Momade. E, de forma reiterada, o presidente Sufo Momade sempre chamou a razão ao Sr. Mariano Nhongo e seus companheiros para que abandonem a via que estavam a enveredar e se integrassem no partido, se integrassem no processo de DDR. Exato. Felizmente, uma parte, como eu referia, 41 combatentes que estavam ligados ao Sr. Mariano Nhongo acabaram abraçando o DDR e esses já foram desmobilizados. Exato. Isso faz jus às palavras do Ministro quando diz que a junta militar está praticamente cercada e que os homens da sua guarda estão a aderir ao processo de desmobilização. Bom, eu não sei se esta vinda dos 41 deveu-se ao cerco ou se deveu-se ao apelo constante que o presidente Sufo Momade tem feito àqueles compatriotas. Exato. Portanto, mas o que é fato é que o presidente Sufo Momade, pessoalmente, nós como partido, não nos cansamos de, através de vários canais, chamar a razão a esses companheiros. Por isso, paulatinamente, há vários que vão se entregando e até a partir das nossas próprias bases. Exato. Agora, digamos, as forças de defesa e segurança, se efetivamente estão a usar as vias que acham que devem usar para ou persuadir o Sr. Mariano Nhongo, bom, só o Ministro do Interior, portanto, é que pode, digamos, ele é que conhece, não é, o que está a acontecer, é que sabe o que está a acontecer no teatro militar na zona centro do país. Mas nós a receber estes homens dissidentes, o Mariano Nhongo e os seus companheiros. Bom, a Renamo sempre foi aberta, por isso mesmo, desde o início, o presidente Sufo Momade, o partido Renamo, sempre apelou àqueles companheiros para que voltem para as fileiras do partido. Porque, se lembra, uma das, digamos, nem são razões,
mas a suposta motivação da dissidência do Sr. Mariano Nhongo foi porque não concorda com a eleição do presidente Ossufo Momade como presidente do partido. Exato. Portanto, isso é fora de questão, porque o presidente Ossufo Momade foi eleito democraticamente num congresso participado por todos os membros do Partido Renamo, portanto, os congressistas que lá estiveram, participaram e, portanto, no processo de eleição, o presidente Ossufo Momade foi o candidato que foi eleito com mais votos. Exato. Portanto, então, e nós, como Partido Renamo, como eu dizia no início, e como é de domínio público ao nível do nosso país, da comunidade internacional, a Renamo sempre lutou pela democracia. Portanto, porque é lutadora da democracia, o saudoso presidente Jacama é o pai da democracia em Moçambique, nós, como partido, devemos e somos exemplo de democracia. E aquele congresso foi um exemplo de uma autêntica democracia. Não houve, digamos, uma simulação de que estávamos a fazer a eleição. Foi uma eleição de facto. E o resultado foi aquele. Portanto, todo membro do partido tem o dever de respeitar os resultados daquele congresso. Daí que o Sr. Mariano Nhongo não tem, pelo menos em relação a isso, nenhuma razão para contestar a eleição do presidente Ossufo Momade. Posição que, doutor, estamos a correr mesmo para a reta final do programa, vamos ser um pouco mais flexíveis e resumidos. Que posição tem a Renamo em relação ou melhor, a estratégia do governo para combater a instabilidade no centro do país? Uma perseguição, cerco, combate, persuasão? Qual é a visão que a Renamo tem em relação à forma como tem que ser tratado o assunto Mariano Nhongo, sendo ele a dissidente do Partido Renamo? Para nós já dissemos várias vezes, não é desejável que se use a força para travar a violência na zona norte, na zona centro. Exato. Sobretudo na zona centro, do caso que estamos a falar. Exato. Portanto, o uso da força tem que ser sempre a última alternativa. E é por isso que nós sempre pautamos pelo apelo a esses companheiros. Agora, o Estado, como sabe, o recurso à força é sempre a última via que é usada. Daí que nós não temos, digamos, não somos muito favoráveis a indicar uma ou outra via, mas o que nós queremos é que de forma mais pacífica possível esses companheiros, esses compatriotas voltem ao convívio familiar, ao convívio da sociedade moçambicana, portanto, abstendo-se de fazer ou de cometer violência, seja a que pretexto for. Este que é o nosso propósito e é o que nós defendemos. Estamos mesmo a correr para a reta final. Uma última questão. Como é que está a saúde do Partido Renamo hoje, envolvidos esses últimos processos eleitorais, a eleição do presidente Ossufo Momade, contestado por parte dos membros da Renamo? Inclusive, falamos aqui que Mariano Nhongo, que é uma das alas que inclusive desistiu da formação partidária e decidiu fazer uma afronta à eleição de Ossufo Momade, depois da transição de um líder carismático como Afonso Dhlakama. Hoje, como é que está a Renamo? Bom, a Renamo continua a mesma, forte, robusta. Por isso, a nossa visibilidade é cada vez maior. Devo lhe dizer neste momento que simplesmente por causa da Covid-19 nós não estamos em atividades muito mais robustas. Mas nesse caso, nesse momento em que estamos a falar, o presidente Ossufo Momade está a fazer uma digressão de trabalho em pequenos grupos,
ao nível das províncias. Neste momento se encontra na província de Cabo Delgado, já esteve em Nampula, já esteve na Zambésia. Portanto, a saúde da Renamo está muito boa. Neste momento nós estamos focados na preparação das próximas eleições. Como sabe, em 2023, 2024, teremos novos processos eleitorais. Portanto, o nosso foco neste momento é preparar as eleições para que nas próximas evitemos o máximo a fraude eleitoral e consigamos resultados ainda cada vez mais volumosos. Como sabe, a Renamo sempre ganhou as eleições e, portanto, sabemos que vamos ganhar as eleições, mas estamos a nos municiar no sentido de evitar fraudes tão digamos, tão grandes, não é? Como esta que tivemos e, infelizmente, adiou a nossa governação, a governação da Renamo, que efetivamente vai proporcionar o melhor bem-estar dos moçambicanos. Irá ser uma governação para os moçambicanos, cujo foco são os moçambicanos, porque o regime já mostrou que não está em condições de pôr este país a andar como os moçambicanos pretendem. Dr. José Manteigas, porta-voz do Partido Renamo, conversamos largamente sobre os desafios do processo de desmobilização e reintegração dos homens da Renamo. Quero convidar a deixar as últimas considerações para encerrarmos este espaço de conversa. As últimas considerações. O que nós queremos é que este processo termine, como disse, o mais rapidamente possível, que também o nosso Estado lute para que a pandemia da Covid-19 não esteja a chegar nos níveis em que está a acontecer, que agora está a subir. E a nossa última palavra é de manifestar a nossa solidariedade, os nossos sentidos pésames às famílias que perderam seus entes queridos neste acidente de Maluana, que para nós foi uma notícia que nos provocou muito choque, e queremos exortar a todos os transportadores, a todos os condutores, para que conduzam com prudência, porque o luto semeado agora neste fim de semana é uma grande perca para os moçambicanos, é uma grande perca para o nosso país. É o essencial, Dr. José Manteigas, muito obrigado e renovo compromisso para uma próxima oportunidade. E damos desta feita por encerrada esta rubrica de entrevista. Falamos hoje sobre os desafios do processo da desmilitarização, desmobilização e reintegração dos homens residuais da Renamo. Para si que nos ouviu da Rádio Masa 94.1 FM, é o fim do espaço, e para si que nos acompanha da Mídia Mais TV, DSTV, TV Cabo e TMT, saímos para um brevíssimo intervalo. O Manhã Noticiosa volta na sua terceira hora para continuar a olhar para o essencial das notícias que marcam a atualidade. Até já.